Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar hoje no Direito Administrativo sobre bens públicos. Exatamente, bens públicos é uma matéria bem bacana do Direito Administrativo e a gente vai conhecer o que são os bens públicos, a sua classificação doutrinária e algumas características extremamente importantes sobre esse tema, sobre esse patrimônio da administração pública, né? Que muita gente desconhece as suas reais características. Então, olha só. Aula número 1, conceito de bens públicos, a gente analisa classificação, características e o último ponto será espécies, que vai para a próxima aula, tá bom? Belezinha? Vamos lá? Olha só, quando a gente fala em bens públicos, a gente está falando primeiro daquilo que pertence à administração pública, daquilo que pertence ao povo, daquele que é chamado de patrimônio público. Sim, patrimônio público é um ponto, um conceito, digamos assim, extremamente bacana, porque muitas pessoas não têm noção do que é o patrimônio público. Não tem noção. Acreditam que patrimônio público é só um veículo oficial ou então talvez um equipamento à disposição num órgão público qualquer. Mas não, patrimônio público é muito mais, é bem mais abrangente. Se você for pensar de forma genérica, patrimônio público é o ambiente. Sim, o ambiente em que você vive é patrimônio público. Mas dentro desse contexto genérico chamado patrimônio público, a gente precisa identificar um pedacinho dele chamado bens públicos. E para os bens públicos existe todo um estudo no direito administrativo que é necessário para o seu conhecimento, para a sua prova, para a sua posse, para o seu exercício e para você, ganhar aquele bereré bacana de servidor público, né? E começa aqui. A Constituição Federal de 88 não apresenta qualquer definição constitucional do que é bem público. A ideia da Constituição é dizer que há um patrimônio público, mas ela não diz exatamente o que é esse patrimônio público. Ela não define, ela não classifica, ela não indica, até porque esse não é o papel da Constituição. Cabe aí ao legislador infraconstitucional, à doutrina, fazer justamente uma análise mais detalhada daquilo que é bem público. Já o Código Civil traz informações muito precisas sobre bens públicos e a gente vai verificar na nossa aula de hoje que boa parte do que a gente vai estudar hoje é direito civil e não direito administrativo, porque sai lá do direito civil determinadas regras sobre patrimônio público. Então, como a gente viu, a Constituição Federal não apresenta qualquer definição sobre bens públicos. A Constituição ela fala em patrimônio público, de forma genérica, de forma geral. Ela não faz uma definição exatamente do que são esses bens públicos. A Constituição Federal trata em seu contexto de bens públicos em sua respectiva tutela. Quando eu falo bens públicos segundo a Constituição, na verdade, a referência da Constituição é isso aqui, patrimônio público, tá? Você não vai encontrar lá na Constituição a palavrinha bem público, você vai encontrar patrimônio público. Olha só o que fala o artigo 5º, inciso 63. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Ação popular que vise tutelar ou proteger a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A Constituição fez uma referência expressa ao patrimônio público e essa referência expressa é uma referência genérica, porque quando eu falo em patrimônio público eu estou falando em bem público, Essa é uma ideia da Constituição de não fazer a definição específica do que é o bem público, mas sim estabelecer de forma geral que ele deve ser protegido como se protege o patrimônio público. E eu te chamo a atenção para mais, a redação da Constituição não é das melhores, né? Não é, porque é um texto que não é de uma técnica legislativa muito apurada. Porque se a gente for observar patrimônio público no seu conceito genérico, no seu conceito amplo, a gente vai entender que moralidade administrativa é patrimônio público, meio ambiente é patrimônio público, patrimônio histórico ele é patrimônio público, patrimônio cultural a mesmíssima coisa. Então eu sempre falo para os meus alunos, resumam a ideia da ação popular
a ideia da ação popular, a proteção do patrimônio público. Você nunca vai errar, porque o patrimônio público é super amplo, né? Ele é extremamente genérico, essa expressão patrimônio público. E dentro dela, a gente encontra quem? Bens públicos, bens públicos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então a gente já sabe que a Constituição Federal não fala especificamente de bens públicos, mas ela fala de patrimônio público. Olha só onde é que mais a Constituição fala em patrimônio público e aí ela identifica, ela exemplifica o que seria esse patrimônio público, né? O artigo 20 da Constituição, eu tenho bens da União. Nada mais são do que bens públicos que pertencem à União. E essa lista, esse rol de bens públicos, ele é um rol, exemplificativo, uma lista de bens que pertencem à União e são exemplos de bens que pertencem à União, é uma lista exemplificativa, tá? É o artigo 20 da Constituição Federal. Onde mais a gente tem informação sobre patrimônio público ou bens públicos pertencentes à União ou aos Estados, enfim, a administração pública de forma geral. Olha só o artigo 23 da Constituição Federal. É competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Número 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Novamente, a Constituição usa a expressão patrimônio público no seu conceito amplo, né? Isso aqui é amplo, isso aqui é genérico. Inclui bens da União, assim como inclui patrimônio histórico, patrimônio cultural, ambiente e por aí vai. Outro exemplo de proteção ao patrimônio público. A Constituição tem uma preocupação muito grande de proteger o patrimônio público. E não especificamente dizer o que ele é. Mas olha só o artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público. Novamente, a Constituição usa a expressão genérica, uma expressão ampla, para dizer que cabe ao Ministério Público proteger, tutelar o patrimônio público. Então, esse patrimônio que pertence ao poder público, ele é um patrimônio tutelado de diversas formas, né? Ele é tutelado pelo Ministério Público, ele é tutelado pelo cidadão, pela ação popular, ele é tutelado, inclusive, pelo próprio titular desse patrimônio, que seria a União, ou os Estados, ou o município, ou o DF, né? Que seria, em tese, aí, qualquer das entidades políticas da administração pública federal, ou da administração indireta, né? A Constituição Federal cita patrimônio público no gênero ao qual é espécie o bem público, que é isso que a gente estava conversando. A ideia de patrimônio público é uma ideia genérica, né? Olha só, o que a gente tem aqui, ó. Vamos fazer um desenho aqui para a gente ficar com isso bem firme, fixar bem essa informação. Quando a gente fala em patrimônio público, eu me refiro a um conjunto de coisas extremamente grande, tá? Extremamente grande, que pertence à administração pública. O patrimônio público é um conjunto de coisas, um conjunto de bens que pertence à administração pública. Dentro aqui desse conjunto enorme chamado patrimônio público, eu tenho uma especificação, eu tenho um subconjunto. Esse subconjunto que está aqui, ó, eu vou dar o nome dele de bens públicos, tá? Esse subconjunto aqui, vou até trocar a cor dele, vou colocar uma cor vermelha para dar destaque. Ele é chamado de bem público, tá? Então, olha só, o patrimônio público é um gênero. Patrimônio público é um gênero, tá? É um gênero do qual a gente tem como espécie o bem público. Belezinha? Sussa, tranquilos? E isso é fundamental você entender. Por que é fundamental? Porque existem classes de patrimônio público, né? Uma delas é justamente o bem público. Tem outra classe? Tem, olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, patrimônio cultural.
O patrimônio cultural é outra espécie de bem público, ou melhor, outra espécie de patrimônio público. Vou ser mais específico. O ambiente é um outro subconjunto nessa história toda, né? Quando eu chamo isso tudo de bens públicos, eu jogo sobre eles, todos eles estão sujeitos à proteção constitucional. Proteção constitucional. Todos estão sujeitos à proteção constitucional. Belezinha? Sussa, tranquilos, dá um print da tela aí e grava para você agora essa informação sobre bens públicos, sobre patrimônio público, né? E a gente tem que observar ainda que sobre esse conceito patrimônio público, sobre esse conceito bens públicos, existem algumas características super importantes, né? A gente vai estudar na aula de hoje as características desses bens públicos, desse patrimônio público. Outro ponto importantíssimo dessa história toda é isso aqui, ó. A titularidade, a quem pertence, né? Titularidade. Posso colocar embaixo ainda o uso, né? Titularidade e uso. São coisas super importantes e que dizem respeito a esse conceito, esse ponto do direito administrativo, que é justamente bens públicos ou patrimônio público. A gente vai estudar isso na aula de hoje com muita precisão, para que você verifique que em provas de concurso público, depois de a gente conhecer essa teoria, as provas de concurso público vão ficar baba, vão ficar moleza, vão ficar sussa, tranquilos, né? Então, essa é a ideia de falar sobre bens públicos na aula de hoje. Vamos lá então? O que a gente vai fazer agora? Cadê minha tela? Eu quero esta aqui. Vamos lá. Vai. Pronto, achei a tela de volta. Belezinha? Sussa! Então, vamos embora. Então, como a gente tinha dito, a Constituição Federal cita muito a expressão patrimônio público, que é um gênero, e a gente tem como espécie justamente os bens públicos, né? Olha só, o artigo 23 ainda da Constituição fala que é competência comum da União, dos Estados, do DF, a conservação... Opa, peraí, o cabeça... Não, isso aqui está duplicado. Peraí que o cabeça já vai arrumar. Duplicou o slide. Cadê o slide agora? Achei. Prontinho. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Voltando aqui, ó. A gente estava nesse slide aqui e o cabeça tinha duplicado ele sem perceber. Tá bom? Tranquilos? Ó, 20, 23, 129, a Constituição cita que patrimônio público é um gênero, bens públicos é uma espécie, né? Agora, o conceito legal de bem público a gente vai encontrar onde? Código Civil. Por isso que eu brinquei com vocês no início da aula que a parte dessa aula aqui está mais vinculada ao Código Civil do que ao próprio direito administrativo, né? Lá no Código Civil a gente tem uma definição muito clara do que é bem público. Por que isso? Porque o Código Civil, ele é uma legislação voltada para o particular. O Código Civil é uma legislação voltada para o patrimônio do particular. O direito privado, ele é personificado no Código Civil. E a gente está falando de quê? De direito público, de direito administrativo, de bens públicos. Pô, cabeça, como é que eu vou pegar a informação lá do direito privado e vou colocar aqui agora para trabalhar no direito administrativo? Porque a legislação brasileira é assim, ela é um sistema. E não me interessa qual é a natureza jurídica da norma, me interessa se ela serve para regular aquilo que eu estou precisando. Se lá no direito
patrimonial dos particulares existe uma definição sobre bens, por que eu não vou usar? Qual a razão de eu não usar? Qual é o impedimento? Ah, só porque é direito civil? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu posso sim me utilizar de uma regra lá do direito civil e trazer para cá. Tanto é assim que os bens públicos, a definição legal, está no Código Civil, artigo 98. E por que o Código Civil se preocupa com a definição de bens públicos? Porque ele precisa distinguir, separar o que é público daquilo que é privado. O Código Civil tem um foco, tem um objetivo, que é justamente tratar de assuntos pertinentes à esfera privada, ao particular. Mas é extremamente importante e de uma precisão enorme você dar a distinção entre bens públicos e bens privados, justamente para não ter dúvida daquilo que pertence ao particular e daquilo que pertence à administração. Embora alguns políticos desse país ainda tenham muita dúvida, né? A gente tem uma legislação clara sobre o assunto, mas eles têm dúvida. Ainda usam patrimônio público como se fosse patrimônio pessoal, particular, né? O que seria um ato de improbidade administrativa. Usar bens, equipamentos, dinheiro, verbas e a estrutura da administração ou a mão de obra administrativa no seu interesse particular é ato de improbidade administrativa que causa prejuízo para a administração pública. Isso está lá no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, saber o que é o bem público é fundamental para o direito administrativo e para o direito privado. Você consegue dizer se alguém está praticando ato de improbidade administrativa se ele usa... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de direito administrativo, temos também de direito constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né? E diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.